Sim, com tudo isso em mãos, como preparar as sessões, afinal de contas, né? Porque eu falei, vai lá e prepara. Tá, mas e aí, como que eu faço isso? E aí eu vou trazer aqui algo pra você muito legal, que é um livro que ele chama The Return of the Lazy Dungeon Master. Então, o retorno do mestre de RPG preguiçoso. Então assim, pô, mas eu não quero ser preguiçoso como mestre, eu quero ser um cara trabalhado, rebuscado, tô aqui pra isso. Pois é, mas nesse livro ele mostra que você pode se preparar melhor ao preparar menos. Ou seja, você não vai criar tudo, você vai criar elementos-chave. Com esses elementos-chave, você novamente vai ter aquela versatilidade e flexibilidade na hora de criar. Fechou? Então a gente vai montar um handout aqui para você baixar e preencher toda hora que você for preparar essa sessão, de sessão em sessão em sessão em sessão, como se fossem várias one-shots interligadas. E este handout é composto de algumas partes, então vamos falar aqui de cada uma delas. Então, primeira delas, lembra que eu falei que começa com os personagens? Pois é. A primeira parte da sua preparação aí, na narrativa, na one-shot que você vai narrar em cada sessão, você vai colocar quem são os personagens. Coloque ali, cada um dos personagens e ganchos interessantes da história deles, que você pode usar nesta sessão que você está preparando. Então não necessariamente você vai usar, mas deixe ali pronto o que você pode. Então, tal personagem perdeu a mãe, tal personagem está em busca de uma relíquia. Coloque ali aqueles elementos, porque às vezes ali dentro da sessão você pega e insere exatamente aquele elemento se conectando com algo que surgiu. Já falamos mais disso. Mas a primeira parte é jogadores. Quem são meus personagens? Personagem X, Até porque quando você for narrar é sempre interessante você se referir a eles como os personagens, não como os jogadores. Fechou? Outra coisa, segundo ponto que você vai preparar, é um começo impactante. Começo impactante não precisa ser luta, não precisa ser destruição, caos, discórdia, mas é interessante que este começo da sessão já coloque os jogadores aqui, assim, na ativa. Não seja aquele começo lento, vocês vêm andando, e vocês chegam e tal. Tem que ser um começo pá. Então eu lembro que a gente fez isso na sessão da primeira era, em que assim que começou a mesa, o pessoal estava contra um dragão ancião negro. Primeiro encontro, assim, pá. Então isso trouxe ali, todo mundo ficou já assim, caraca. E aí já deixa mais ativo, já começa ali aquela sessão de uma forma muito mais legal. Normalmente, do jeito que a gente prepara aqui, a sessão anterior começa num cliffhanger. Então, depois eu vou falar mais disso. Mas, como ela termina num cliffhanger, fica fácil começar de forma impactante a próxima. Show? E aí, próxima coisa, terceiro ponto que você vai estruturar é algo que você não vai usar, mas que é essencial, que são o que os jogadores farão. Olha que beleza. Você vai pegar e listar 10 coisas que você acredita que os seus jogadores farão com base neste começo impactante. Adivinha, você não vai acertar. Jamais. Basicamente nunca. É praticamente impossível. Mas deixa lá. Por que você vai fazer isso? Quando você entra na mente dos seus jogadores e passa a pensar na sua história nos olhos deles no caso, você começa a entender melhor o que eles pensam, como eles podem agir e o que é interessante você preparar ou não de desafios, de elementos, de informações. Isso se torna fundamental, porque às vezes você cria um monte de coisa que eles nem estavam pensando e você poderia ter descoberto isso simplesmente ao pensar com os olhos deles. Então liste ali 10 coisas. Nossa, mas 10 é muito. Então, é e não é, porque assim, as últimas, oitava, nona e a décima, elas sempre são as melhores coisas que você vai pensar, porque é quando você já está esgotando ali sua criatividade, mas você tem aquele insight, beleza? Segundo elemento para você, quer dizer, 1, 2, 3, são o quarto, né? O quarto elemento que você vai colocar é que em inglês chama plot hook, em português a gente fala que é gancho. Então, pensar em 10 ganchos de aventura, de ação, de tensão para apresentar aos jogadores. Exemplo, uma pessoa vem, sai correndo e grita, mentira! Esse é um gancho. Algo é encontrado abaixo de uma pedra. Um grito é ouvido na distância. Tal elemento vem até os jogadores. Então, deixe aí uns 10 ganchos de histórias prontas que podem levar os jogadores até algum ponto, até a missão, geralmente pensados aí ao redor dessa missão principal, desta história que você está estruturando e está pensando. Quinto elemento aí, NPCs importantes. Dentro deste cenário e desta sessão que eles vão jogar, quais são alguns NPCs importantes que eles podem encontrar? Quais são algumas características essenciais sobre esses NPCs que é bom você ter em mãos na hora de interpretá-los, de apresentá-los para os jogadores. Organize isso, estruture isso, deixe ali alguns NPCs. No geral é legal ter de 3 até 5, não é legal passar muito disso, porque senão fica muito e até os próprios personagens acabam ficando um pouco confusos. E aí você vai também pensar agora em segredos e informações importantes. Ou seja,
pense em umas 10 coisas também. 10 é um número legal porque te ajuda a explorar ao máximo a sua mente. Pense aí nessas informações de uma forma que você não sabe ainda onde essas informações e segredos estão. Você sabe apenas que elas existem. Exemplo, o tal vilão está abrigando pessoas para absorver as almas delas. Às vezes você coloca uma informação ali, estão desconfiados de que isso está acontecendo. Mas quem está desconfiado? Você não sabe ainda, você como mestre não sabe. Conforme os jogadores forem explorando, jogando, aí sim você vem e insere este elemento, certo? Então deixe as informações disponíveis, porém não aloque elas em determinadas pessoas, ou cenários, ou situações, ou locais. Você apenas sabe que existem estes segredos. Então crie também mais um elemento que são os locais fantásticos. Aí você pode criar uns 5, não precisa ser 10, mas quais locais chamarão a atenção dos jogadores? Alguma ruína? Algum elemento perigoso? Algum vulcão? Novamente, estou falando na pira do vulcão hoje. Quais são alguns locais que eles vão visitar? Você vai enriquecer esses locais de elemento e os personagens vão querer explorar por eles estarem imersos aí neste local. Mas o elemento penúltimo que a gente vai inserir aqui são os encontros. Toda vez que os personagens estão numa mesa, é muito interessante se você como mestre já tiver as lutas preparadas. Você não sabe ainda onde essas lutas vão acontecer. Você pode inclusive preparar mapas diferentes ali para possíveis lutas, por onde eles vão passar possivelmente, e monstros, criaturas, duelistas, enfim, preparados também. Conforme eles estiverem no lugar A ou B, aí sim você insere esta luta. Mas por que você pensa de antemão? Porque dependendo do sistema que você está jogando, pensar no encontro aí, no combate na hora é muito trabalhoso. Por exemplo, D&D quinta edição. Muito difícil você saber se um combate vai ou não ser desafiador. E eu narro D&D já há 5 anos, então eu mesmo já preparo antes esses combates. Porque inserir na hora é muito difícil, tem muita opção de monstro. E o ideal é você pensar isso antes. Você já sabe o que eles vão encontrar, você só não sabe onde. E se você quiser cada um desses encontros, você pode já deixar preparado também uma apresentação de como os personagens vão chegar a esse encontro. Então você preparou ali um grupo de bandidos, o que vai acontecer? Quais elementos vão levar ali os jogadores até encontrar esses bandidos? Um deles vai ser assaltado, ou vão tentar assaltar ele no caso, né? Eles vão ouvir um tiro na distância, um grito. E aí, com isso em mãos, você insere, na hora que você achar que faz sentido um combate, dentro de onde os jogadores estão. Então, às vezes, você imaginou que este combate com ladrões ia ser na cidade, mas na verdade não. Na verdade, ia ser lá na floresta, porque fez sentido um combate ali naquele momento, com esses personagens. Então, deixa ali uns 3 encontros prontos, não precisa ser muito, porque também nem tem porquê ser mais do que isso, mas uns 3 grupos de oponentes que eles podem enfrentar, como cada um funciona, a ficha de cada um, dá uma estudada neles e já deixa ali inserido. E aí, por fim, recompensas. Que jogador não quer uma recompensa boa, né? Então, uma vez que você já preparou tudo isso, só falta você entender o que os personagens vão ganhar com isso, com essa sessão, com essa narrativa que eles estão fazendo ali. Independente de onde vai estar essa recompensa. Porque às vezes você pensa, putz, eles vão conseguir uma espada mágica naquele tesouro que está na última sala daquela masmorra embaixo do vulcão, e eles foram para outro lado, eles foram para o mar de barco, mas você ainda quer que aquela espada faça parte da história. Então você não insere onde, novamente, está essa recompensa. Você insere apenas que ela existe. E aí, no momento adequado, você pega e apresenta e entrega ela aos seus jogadores. Quando você monta uma sessão dessa forma, perceba que você tem em mãos um monte de recurso para utilizar, você memoriza aquilo, você entra naquela história, e aí com base nisso você apresenta conforme fizer sentido. Você não fica preso, rígido às cenas. Isso vai acontecer, depois isso vai acontecer, depois isso vai acontecer, depois isso vai acontecer. Esse tipo de estrutura existe, ele pode ser usado também, mas na minha opinião pessoal, acho que na opinião aqui da Noob Trip de forma geral, a gente acha essa forma um pouco engessada. Porque e se da cena 1 eles forem para um outro lugar que não essa cena 2? Eu vou ter que dar um jeito deles virem para cá, né? E isso não é tão legal. O legal é você deixar os jogadores serem protagonistas e conforme eles agem, eles vão descobrindo e interagindo. Então eu vou dar até um estudo de caso aqui, que foi uma mesa recente que acabou aqui, que eu narrei na Noob Trip, que foi o Desventuras no Espaço. E eu vou falar um pouco como que eu preparei essa sessão. Os personagens, eles criaram ali, os jogadores, desculpa, criaram os personagens deles, cada um com uma história diferente, só gente maluca, por sinal, muito bom, adorei. E aí a gente inventou ali que eles iam estar numa nave, foi meio um processo criativo junto. E aí eu precisava de uma história, né? Uma história que fosse curta, uma história que se inserisse ali dentro do que eles criaram. Então, como que eu criei? Eu não fechei uma história, mesmo sendo curto, né? Eu não fechei, essa cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, pá. Pensei, como que vai ser o começo dessa sessão? E eu falei, o começo vai ser, eles estão na nave,
E aí eles precisam fazer uma missão de reconhecimento para vender esse reconhecimento para alguém, porque eles precisam pagar uma dívida. Beleza? Então a gente tem 3 elementos: uma missão, uma dívida e ser pagos por um terceiro contratante. Missão, contratante, dívida. Fechou? 3 elementinhos aqui. Eu, na primeira sessão, até imaginei que eles iam ser rapturados foi boa, né? Que eles iam ser raptados logo de início, iam para uma prisão e acontecer um monte de coisa. Só que quando eles estavam ali no começo, pensando como que eles iam se preparar para fazer esse reconhecimento, e uma nave começou a absorver eles, os personagens foram muito inteligentes. Eles falaram assim, não, vamos fazer isso para eles começarem a dialogar, a discutir como que eles iam sair dali. E aí eu falei, caraca, não imaginava isso. E agora, né? Aí você tá uma travada. Só que eu falei, eles são tão inteligentes que faz sentido eles serem bem sucedidos, especialmente porque eles mandaram bem no teste. Então, o jogador que foi ali, inteligente, pegou e saiu dali, os jogadores no caso, né? Só que o que estava responsável pela nave tirou eles de onde eles estavam, eles foram parar num outro espaço ali, literalmente num outro lugar do espaço universal, próximo a um outro planeta. Eu falei, o que é legal ter agora? Já que foi o cara, é legal ser algo próximo a ele. Aí eu falei, como que é o planeta de onde você vem? Porque você tá nele. E aí o personagem ficou, caraca, que legal. Ele começou a falar do planeta, começou a desenvolver. E aí, a partir do que ele falou, a gente começou a narrativa nesse outro planeta. A primeira sessão acabou com eles pousando ali, se eu não me engano, já. E a próxima sessão já veio com os elementos que ele trouxe e eu agreguei outras coisas. Falei, tá, o que vai acontecer agora? Coloquei algumas informações que eram importantes. Falei, tá, eles têm que reconhecer a nave. E tem uma pessoa que tá caçando eles porque tá com dívida. E tem um contratante. Então, quais que eram os desafios? Eles conseguirem rastrear a nave, sendo que eles não estavam ali, e eu ainda inseri mais um elemento. Falei, vocês estão com pouca gasolina. Um segundo elemento, os contratantes estão atrás de vocês ainda, porque foram eles que tentaram raptar vocês. Então, corre. E aí, essa tensão de elementos começou a fluir de um jeito que ali onde eles pousaram, existia a nave que eles precisavam explorar. Ou seja, a missão já estaria bem sucedida. Um movimento que eles fizeram, dentro daquela sessão, eles conseguiram aí explorar este mapa que eles precisavam, conseguiram reconhecer. Só que aí eles estavam sem gasolina e eles descobriram que tinha um problema ali acontecendo no mundo que era referente a um dos personagens. E aí veio a próxima sessão, que é, eles vão sair ou eles não vão? Eles tinham alguma escolha para fazer. Eles podem pegar o que eles conseguiram, já vender e pagar a dívida, ou eles podem se envolver com estes indivíduos. E eles escolheram se envolver com esses indivíduos. Como eles demoraram mais do que eu esperava para resolver este problema, então eu falei, bom, os devedores estão atrás deles, então eles vão surgir aqui e a gente já resolve todos os conflitos. Ou os devedores matam eles, porque tá puto, pega tudo que precisa, ou eles vencem os devedores e aí precisam dar matam os vendedores, enfim, ver o que vai acontecer aqui, pagam eles, enfim, e aí desenvolve a partir disso. Então perceba que assim, eu não imaginei, primeira sessão vai acontecer isso, segunda sessão vai acontecer isso, terceira vai ser isso. Falei, tem estes problemas aqui que vocês precisam resolver, manda ver como que vocês vão fazer isso. Conforme eles foram explorando ou não, eu fui trazendo estes elementos para perto deles de uma forma ou de outra, inserindo aqui, inserindo ali, para ir criando esta linha narrativa que foi protagonizada por eles. Tanto que depois, quando eu pedi o feedback, a principal coisa que eles falaram foi a liberdade de ação. Eles puderam fazer literalmente o que eles queriam, que a história caminhou rumo ao que eles estavam buscando. E isso que é muito legal dessa forma de preparo. Já joguei mesas que elas estavam pré-montadas exatamente tudo o que ia acontecer e não foi legal, porque parecia que eu simplesmente estava assistindo a uma coisa, assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo algo se desenvolver em frente aos meus olhos, eu estava simplesmente descobrindo o que ia rolar, sem muito poder de ação. Quando você traz esse poder de ação para o jogador, fica muito mais legal, e aqui esse é o método que a gente usa na Nocturpe.